Olá a todos, bem-vindos a mais um pequeno estudo. Desta vez nós vamos ver o Evangelho da Graça no Velho Testamento. Há quem pense e acredite que o apóstolo Paulo foi a única pessoa que teve a revelação da graça de Deus. Daí que existe esta separação e divisão em que alguns acreditam que o Evangelho da Graça não é o mesmo que dizer o Evangelho do Reino. Mas a verdade é que estamos a falar todos da mesma coisa. Não há nenhuma separação, não são mensagens diferentes, porque existe apenas um Evangelho. E nós vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz aqui algo muito interessante. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Nem sequer está a dizer a nós falou-nos nestes últimos dias por Paulo. Temos de ter algum cuidado, porque senão, por vezes, ficamos com a sensação que só aquilo que Paulo fala é que está correto e que aquilo que Paulo fala é a única coisa certa e é o único evangelho que é verdadeiro. Mas Paulo não falou dele. Paulo falou de Cristo. Paulo falou sobre o Evangelho do Reino. Podemos ver, por exemplo, em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, em que ele menciona aqui Evangelho da Graça, mas também fala da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Veja aí, Atos 20, versículo 24. Ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo estava já a prever que alguns por onde ele passou, que ele não os iria mais ver, mas por onde é que ele passou, o que é que ele pregou? O Evangelho do Reino, ou também o Evangelho da Graça de Deus, que é a mesma coisa. Paulo não está a falar de dois Evangelhos, está a falar do mesmo Evangelho. E então, como lemos há pouco em Hebreus, que os antigos ouviram o Evangelho pela boca dos profetas, vou-vos mostrar o primeiro exemplo no Velho Testamento em como o Evangelho da Graça do Reino de Deus também foi pregado. E vamos ver o exemplo do livro de Isaías, capítulo 53, e diz assim no versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Já na altura, Isaías tinha esta dificuldade, como profeta, que muito poucas pessoas acreditaram na pregação dele. Mas ele pregou. E ele pregou algo que Deus lhe revelou que iria acontecer no futuro. E ele fala de Cristo, porque depois ele diz assim, versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, referindo-se a Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Bem, se isto não é graça, eu não sei então o que é a graça de Deus. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida?
porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo. Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Está a falar de Cristo. Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Cristo veio para tomar o teu lugar e o meu lugar, porque nós estávamos condenados à morte eterna, ao inferno, por causa dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que quem crê em Cristo tem a vida. Quem não crê já está condenado, mas quem crê em Cristo tem a vida eterna com Deus. Aleluia! E esta é a graça de Deus sobre a humanidade toda. A Bíblia diz lá em Efésios que Ele nos vivificou estando nós ainda mortos. E é disto que o profeta Isaías pregou. Quem creu na nossa pregação, dizia Isaías, triste, com certeza, porque muitos não conseguiram entender esta graça de Deus. A maioria não entende esta graça de Deus. E hoje é igual. E há depois aqueles que acham que a graça de Deus só foi revelada apenas ao apóstolo Paulo. E isso não é verdade, porque acabei de mostrar para vocês pela Bíblia um de muitos profetas que pregaram aos antigos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, que é o mesmo Evangelho que a Bíblia fala desde Gênesis a Apocalipse. Tenha um bom dia, Deus te abençoe e até ao próximo exemplo.